Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Vivendo o Reino e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o quarto episódio dessa série de estudos cujo tema é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E o episódio dessa semana, o título é O Poder da Oração Intercessória. Antes da gente seguir aqui, pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, participa com a gente, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, para que outros possam também aprender junto com a gente, para a gente aprender junto aí sobre esse tema tão importante. E estão conosco hoje Leandro Menezes e Anderson Cordeiro. Hoje sejam bem-vindos de volta, né? Estão aí bem bronzeados, né? Foram para as praias da América Central, né? Oh, Então, Centro-Oeste. oi? Só se for Centro-Oeste. Né? Então, sejam bem-vindos aí à volta das férias. Hoje o Marcelo não está com a gente, que ele está de férias. Só eu que não tive férias aqui desse canal aqui, mas qualquer hora dessa aí eu tenho que tirar uma para mim também aí. Mas estamos juntos aí de novo. É sempre bom tê-los para a gente conversar juntos. Então, eu quero começar já fazendo uma pergunta para o meu amigo Leandro, já que o tema é sobre o poder da oração intercessória, e como normalmente a gente faz aqui, a gente procura definir, pelo menos basicamente, um pouquinho do que é o título, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que vai ser conversado. Então, o que é oração intercessória de maneira, né, assim, objetiva, básica, para a gente pelo menos ter aí uma linha do assunto que a gente vai conversar, Leandro? não vai ter alternativas? Letra A, B ou C? Oh, Jorge dá travada aqui. Então, a oração intercessória é aquilo que é o intercessor, né? O que intercede, o que apela por alguém, que é um mediador, né? Ele pede por outra pessoa. Então, a oração intercessória tira o foco do eu, né? Tira o foco do eu e vai para o outro. Eu esqueço de mim, eu intercedo pelo outro, apelo pelo outro. Então, pelo que eu entendo, né, a oração intercessória é isso. É quando eu tiro o foco de mim e concentro aquele momento pela outra pessoa. E o que é, a gente falou então de oração pelo outro, né? Mas, inclusive, mas por que a gente precisa orar pelo outro? Né? Qual que é esse objetivo? Porque às vezes a gente é acostumado como cristão, né? E a gente pedir para alguém orar por nós, né? Isso é algo que é comum, né? Ó, a pessoa está doente, ou, enfim, por várias circunstâncias da vida, né? Mas oração em si, será que é uma lista, assim, de coisas, assim, como se fosse uma lista de compras de mercado, né? Que você põe ali um checklist ali do lado e meio que quase que você faz essa leitura, assim, e descarrega tudo para Deus? Será que é uma conversa? O que vocês acham aí, Leandro ou Anderson, se quiser falar também? A lição ela não aborda muito sobre isso, né? Mas eu estou trazendo aqui que é importante a gente ter isso bem claro, né? Antes da gente... Perdão, Jorge. Pode falar, eu terminei. Eu gosto muito do capítulo 6 de Efésios, aqui do verso 10 até o verso 20, que fala sobre a armadura de Deus. E aí no verso 18 diz assim, né, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, que eu pego como modelo aqui, né, do pedido de Paulo, pedindo para que orem com súplica, orando por todos, né, e nessa ilustração que ele traz da armadura de Deus, eu vejo nós assim, dentro de uma guerra espiritual mesmo, como o próprio Paulo fala. Nós estamos em uma batalha, né, do conflito entre o mal e o bem. E nós, seres humanos, pequenos, falhos, de certa forma, tem justa a batalha das forças espirituais contra nós.
né? E é isso que Paulo vem falando aqui sobre a armadura, toda aquela na simbologia das peças da armadura, né, que é tudo práticas espirituais, isso daqui que Paulo vem falando. E ele vem encerrando aqui falando sobre a oração. Então, ore para que você se mantenha em pé, peça aqui o poder do Espírito Santo, vigie, e daí Paulo diz, e ore por mim, para que eu tenha intrepidez, eu continue pregando, falando de Cristo. Né? Penso, mas será que Paulo não poderia continuar pregando sem as orações? Por que ele pede para orar por ele? A oração intercessória, né? Então, quando nós tiramos o nosso foco de nós, vamos para o outro, intercedendo por ele e para Deus. Então, assim, não que Deus, como nós estávamos comentando um pouquinho antes aqui nos bastidores, não que Deus tenha que ter a nossa autorização, né? Tipo, não, eu vou orar por aquela pessoa e daí então Deus vai se sentir autorizado em atuar por aquela pessoa. Mas isso mostra que nós estamos unidos nessa batalha. Quando eu oro pela pessoa, fortalece, eu peço pelo Espírito Santo tocando no coração dela, né? Então fortalece ainda mais o trabalho, né, por aquela pessoa, pedir, orar pela igreja, para a igreja se movimentar mais. Então, que nem nós também estávamos comentando, né, sobre Atos capítulo 2, onde os discípulos estavam reunidos por um propósito, que foi dito para eles, né, vai ser derramado o Espírito Santo. Então, reúnam-se e orem. E eles se reuniram, estavam orando, clamando para aquela promessa. Então, a oração intercessória, que eu vejo nisso, né? A igreja, o povo de Deus se unindo, mostrando que está unido, um orando pelo outro, preocupado pelo outro, intercedendo perante Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, por força na batalha. Então, é essa união espiritual nossa, né? O interessante aí, fazendo o link já do que aquilo que você comentou aí, né, da questão que existe um conflito, né, um grande conflito, falou de forças espirituais aí, né, então, que seria aí a luz contra as trevas, né, então, e o interessante é que dentro disso, quando a gente ora, como posso dizer assim, essa luta contra Deus, ele nos deixa tão livres, né? Que de certa forma a oração é uma conversa, né? Eu costumo dizer que a oração é uma conversa e é a respiração da vida. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. E isso a gente não pode limitar, né? A um espaço apenas, a um momento. Eu creio que há, claro, momentos em que você, assim como acontece no dia a dia, né, que você às vezes precisa se abrir com alguém, você precisa procurar às vezes um profissional, ou com um cônjuge, ou com o filho com você, enfim, né, assim também é com Deus. E às vezes a gente precisa de um momento a sós com Ele, né, depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o Guia de Estudos traz isso, né, mas é importante a gente entender que existe esse conflito, né, e Deus, ele nos deixa livres. E por isso que, por causa dessa liberdade, quando eu oro pelo Leandro, por exemplo, de certa forma, por mais que vamos imaginar aqui, né, apenas uma ilustração, vamos imaginar que o Leandro não é um cristão, né, não adora a Deus, não conhece a Deus, e ele é meu amigo, e eu gostaria que ele também conhecesse esse Deus maravilhoso, através, claro, da minha vida também, mas eu sigo orando pelo Leandro, né? E de certa forma, quando a gente ora uns pelos outros, né? A gente demonstra, como se a gente estivesse falando assim, eu gosto daquela pessoa, né? Essa pessoa, eu quero o bem dela, né? E eu quero que Deus, de certa forma, ele junto, né? Que você falou essa questão da unidade, né? A gente no mesmo time de Deus, né? Trabalhando em prol do outro, né, da salvação, ou enfim, para que ele possa abrir o coração dele para Deus também, né? Então, só queria comentar essa parte aí do grande conflito, da liberdade, né? Deus não é um Deus opressor, né, que oprime a gente a segui-lo, ou coisa do tipo, né? Então, é isso. O Anderson quer comentar alguma coisa também nesse sentido? Rapaz, tem um texto de um livro chamado Caminho a Cristo, que ele resume um pouco o que vocês falaram aí. E é exatamente essa questão da oração. Se você olhar como é que funciona a oração hoje para a maioria
dos cristãos. É como se fosse uma moeda de troca. Normalmente você só pede para você e muitas vezes você esquece de pedir pelas outras pessoas. Mas o propósito principal da oração, e eu tomo Daniel capítulo 9 como exemplo disso tudo, é que ele ora pelas outras pessoas. Ele ora por ele, mas ele ora também pelas outras pessoas. Ele se coloca no meio do problema também. Muitas vezes as pessoas, quem sabe, têm a tentação de orar como se existe um problema, ela não fosse parte do problema, ela estivesse a par daquilo, né? Então, essa é uma outra questão. Mas esse texto de Caminho a Cristo, ele diz assim, ó, Deus não espera que, e é o que a lição dessa semana vem falando, e ela não quer, na verdade, a proposta da lição não é que aconteça isso que o texto diz, né? Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges e que nos isolemos do mundo a fim de tornar-nos interessados em atos de adoração. Nossa vida deve ser igual à de Cristo, nos dividindo entre a oração e o contato com as multidões. Aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará essa prática. Suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Quando as pessoas se afastam da vida em sociedade e ficam distantes da esfera do dever cristão, deixando de levar a sua cruz, quando deixam de trabalhar de maneira dedicada pelo Mestre, aquele que por ela se entregou, acabam perdendo o objetivo essencial da oração e o estímulo à devoção. Suas orações se tornam pessoais e egoístas. Não conseguem orar em favor das necessidades dos outros, nem pelo estabelecimento do reino de Cristo. Então, em resumo, né, é exatamente isso. A oração, ela vai nos forçar a ter uma vida em sociedade. Ela vai forçar você a se preocupar com o próximo. O Senhor vem servir o ser humano. E agora, como somos imagem e semelhança dele, também estamos aqui para fazer a mesma coisa. E a oração é uma parte dessa ferramenta. Ela não é única. A gente não deve apenas orar, a gente também deve agir, né? Como a gente leu aqui no texto, foi muito bem explanado e é um texto que eu sempre carrego comigo. Essa questão é muito interessante porque às vezes a gente acha que é só ficar orando, né? Mas isso está relacionado com a vida, né? Por isso que eu gosto de mencionar sempre de que justamente a oração é a respiração da vida, né? Então, ou seja, enquanto estou vivendo, eu tenho que, assim como eu preciso parar de respirar, eu morro, eu tenho que estar constantemente conversando, ou seja, conversando com Deus, tem que fazer Deus parte da minha vida. E se você espera para orar dentro de um prédio apenas, né, numa reunião da igreja, ou enfim, em alguns momentos específicos apenas, e depois praticamente você esquece de Deus na vida prática, né, você está apenas cumprindo um requisito, né, um requisito da sua cabeça aí para você ficar com a consciência tranquila de que falou com Deus, né, vamos dizer assim. Mas o principal da oração é cada vez mais você se aproximar, porque é uma conversa, né? Então, e eu já fiz quando eu aprendi um pouco mais sobre isso, e lanço aqui o desafio para quem está nos ouvindo, né? Experimente conversar com Deus, sem pedir nem agradecer nada, que é o que normalmente a gente faz as orações assim, né? Pelo menos em público, né? Quando alguém pede e tal, né? Mas converse com ele, sei lá, senta aí no sofá, à noite, né? Na cama, antes de dormir, ou tá aí andando de bicicleta, tá parado no trânsito. E leva sua mente a Deus, comece a conversar com Ele sobre o seu trabalho, sobre sua vida, seus filhos, os planos, né? Então, assim, e assim você vai criando esse hábito muito gostoso, né? De você conversar com Deus, você vai ver como isso é bom, você vai saber como Deus, Ele de fato faz presente na nossa vida, né? Ele vai direcionando através de impressões na nossa mente, através de pessoas, através de várias circunstâncias, né? E Ele vai transformando o nosso coração, né? Então, e aqui eu faço já um link para outra parte, não sei se o Leandro aí quer responder aí, mas qual que é a ligação, né? Ou vamos dizer assim, qual a relação entre tentação e oração? Aqui está falando sobre Jesus Cristo também, ele como intercessor e tal, né? Mas há alguma relação, amigos, entre oração, tentação do quê? Né? Vamos deixar isso também de uma maneira breve. O que é tentação? Eu vou tentar responder, que você perguntou, não de forma direta, mas indireta, tá?
Eu não estou lembrado também se foi no livro Caminho a Cristo que eu li, que a gente acaba lendo vários textos, vários livros e não guarda na cabeça, né? Mas diz assim que a oração, ela não traz Deus até nós, né? A oração nos leva para perto dele. E eu vejo assim, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o Diógenes é uma boa pessoa e o Anderson não é tão bom assim, né? E eu tenho amizade com os dois. Mas com o tempo eu começo a me afastar mais do Diógenes, começo a me aproximar mais do Anderson, começo a gostar das coisas que ele faz, e não são coisas boas, mas ainda tenho amizade com os dois, mas me relaciono mais com o Anderson, né? Cordeiro. Né? Mas não é tão bons os caminhos que ele segue. Com o tempo, com esse relacionamento que eu tenho mais superficial com o Diógenes, mas um relacionamento mais aprofundado de amizade com o Anderson, com quem eu vou começar a me parecer mais. Eu acho que eu vou começar a me parecer um pouco mais com o Anderson, ser influenciado por ele, né? E isso é no casamento. A gente pode ver que um acaba influenciando o outro, né? Um acaba se moldando um pouco mais ao outro, o esposo a esposa, geralmente mais o esposo a esposa, né, do que a esposa para o esposo. Mas há essa modelagem. Tu começa a se parecer mais com aquele com quem você está se relacionando, tendo amizade, andando. Então eu penso assim, quanto mais nós oramos, mais nós vamos aos pés de Deus, mais nós refletimos sobre o amor de Deus, mais nós começamos a criar em nós as percepções do divino, né? O caráter de Deus. Mesmo sendo falhos, nós começamos a nos moldar mais à semelhança de Deus. Ter mais amor ao próximo, buscar mais comunhão, querer trabalhar mais na missão. É algo inevitável quando que tanta gente dá ênfase, né, na comunhão diária com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou me moldar ao caráter de Deus, mais eu vou querer me aproximar da luz e me afastar das trevas. Principalmente quando a gente ora que é que Deus nos ensine a amar mais a Ele e a odiar o pecado, odiar as trevas, né? E Deus cumpre isso. Então eu vejo nessa luta cósmica isto, quanto mais nós nos aproximamos de Deus por meio da oração, por meio do estudo da palavra, reflexão do amor de Cristo, sobre a sua vinda, mais nós vamos nos sentir incomodados em ficar parados. Porque eu começo a querer fazer com que o que Cristo fez, eu continue fazendo a sua missão. Então eu não vou ficar parado. E a questão da tentação, né? Aqui eu já estava relembrando que a volta foi tão grande. A tentação. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais, como eu disse, eu vou querer me afastar das trevas. Vou querer dizer não para o pecado. Que Cristo, ele ficou em jejum e oração até que veio a tentação e ele foi vitorioso. Aí alguns podem dizer, né? Mas Jesus era Jesus, Filho de Deus. É óbvio que ele não ia cair em tentação. Mas se a tentação veio, é porque ele poderia cair em tentação. E a consciência de que poderia acontecer isso é que fez ele se dedicar mais em oração e em jejum, né? Buscar o poder, para poder dizer não ao pecado. Eu costumo também dizer assim, tenta lembrar daquele dia que você acordou na correria, não teve o teu momento de comunhão, e faz uma revisão de como é que foi aquele dia. Faz um balanço. É um dia que você pode dizer, nossa, esse dia foi ótimo, ou diz, nossa, eu errei aqui, falei ali, não foi legal isso. Porque geralmente quando a gente deixa de ter nosso momento de comunhão com Deus, né, ter aquele momento de oração, buscar a Deus, a gente está se colocando à mercê do mundo das trevas. Porque eu estou dizendo não para Deus. Quando eu não faço, não tenho meu momento de comunhão, eu estou dizendo não para Deus. Então, hoje não preciso de ti. Eu não sei se os colegas vão concordar comigo, mas é assim que eu penso, né? Quando eu deixo de buscar a Deus, eu estou dizendo não para Ele. Ele diz, não preciso de ti, hoje eu consigo tocar o meu dia assim mesmo. Né? E é aí que o inimigo aproveita nessa luta cósmica e quer fazer nós dizer, você é autossuficiente? Então vamos lá. Né? Então essa é a maneira que eu penso. Agora abro para os colegas. Viu, Leandro? Eu concordo contigo, sim, apenas me permita aí ampliar um pouquinho
pensando aqui, né, quando você estava falando, eu acho que quando a gente de fato tem eu volto um pouquinho a fazer um gancho que eu falei antes, né? Se eu entendo que a minha vida é uma vida de oração, mesmo que por situações da vida de uma questão, sei lá, de algo emergencial, né, de que eu não pude ter um momento a sós, particular, vamos dizer assim, de estudo da palavra, mas se eu tenho essa prática de conversar com Deus diariamente, eu creio que o dia em si não vai ser tão diferente do que se eu tivesse, porque eu continuo nessa vivência, né? Agora, se eu coloco apenas o momento do estudo da Bíblia e da oração de manhã como o meu único momento com Deus, aí volta aquele do checklist, né? Do tipo, fiz e agora se dane o resto do dia, né? Não importa. Correto. Oi? Correto. Não importa o que aconteça, eu vou lá e, sei lá, parece que eu não procuro viver e conversar com Deus nas situações difíceis do dia que acontece. Sei lá, vai ser só mais um momento ali, né? Para desencargo de consciência, vamos dizer assim, né? Porque aí não serviu de nada, porque o texto bíblico eu só entendo ele quando eu pratico, né? Então, e se às vezes tem dia que você não vai conseguir, são várias situações que acontecem, Uhum. ler a Bíblia e tal. Mas você tem que ter essa... Pode falar. Eu não sei se, quem sabe eu me expressei um pouco assim, errado, né? Mas eu não quis dar ênfase na comunhão, tipo, quando é de manhã, né? Que nem nós já conversamos em outro momento sobre isso, né? O momento de comunhão. Não é um momento místico, né? Não é aquele momento místico, não. Se eu não for se eu não tiver a comunhão, como a gente diz, todos os dias nesse horário, não, minha oração tem que ser de madrugada, né? Não é um momento místico, mas vem desse hábito mesmo, né? O hábito de buscar a Deus. E o que eu tenho visto agora, principalmente nesse momento da pandemia aí, que muitos têm me procurado de pastor, eu tenho me enfraquecido tanto porque não estou mais indo à igreja, sabe? Eu fico pensando sobre isso, sobre por que se enfraquecer por não ir à igreja. Este é o momento que nós teríamos de nos fortalecer mais ainda. Mesmo que eu não possa ir lá na estrutura física da igreja, o prédio, né? Mas a igreja daí é na minha casa. Buscar a Deus, ter uma comunhão. Se eu estou me sentindo afastado dos meus irmãos, aí que vem o tema da lição, né? Ora para os seus irmãos, faz uma ligação, procura ele. Então, buscar o fortalecimento. Né? Não ter a fé dependendo somente da estrutura física da igreja, mas buscar o fortalecimento em casa, buscando a Deus. Por isso que aí tem aquilo, acho que o Anderson falou antes, né? A relação da oração com a vida comunitária, né? Com a vida prática, com a reunião na igreja não está acontecendo. Então, aquilo que você falou realmente também me preocupa quando alguém que tem sua religião pautada apenas no momento do culto, entende? E ela não tem uma vida de relacionamento com Deus. Então, é por isso que a gente precisa, de fato, e aqui a gente, né, estimulando você que está nos ouvindo aí, a estudar a Bíblia constantemente, a procurar viver, a orar pelos outros, indiferente. É claro que é importante, né, a vida comunitária, mas é uma situação específica diferente que a gente está vivendo. Em algumas cidades aí, né, as reuniões, os cultos estão proibidos ou fechados, enfim, né? Mas é importante a gente ter a vida comunitária, mesmo que a gente não possa estar fisicamente um do lado do outro, mas isso não quer dizer que a gente não vive em comunidade. Ainda mais hoje com tecnologia, né? Não tem... Vai lá, amigo. E daí tem o outro lado da moeda também, né? E tem aqueles que dizem que não precisa ir à igreja para ter espiritualidade, descartando a questão de ir à igreja. Sim. Né? E que dizem, não, eu não preciso ir à igreja, eu aqui em casa mesmo consigo. Só que, assim, ir à igreja, tipo, que nem eu falei antes, né? A fé não pode estar baseada na igreja, no prédio. Mas ir à igreja também é essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como cristão. Por quê? Como estamos falando sobre oração, a unidade, quando eu vou à igreja, eu reconheço que eu sou daquele grupo. Eu estou unido com o meu grupo, estou ali compartilhando os momentos, às vezes, para cima, momento para baixo, todos se fortalecendo, um lutando pelo outro, por meio da oração, auxiliando, se visitando. Então, fazer parte da igreja também é importante. Mas a minha fé tem que vir baseada disso do meu momento de comunhão com Deus.
né? E eu buscar Ele todos os dias para me fortalecer. Claro, que nem o Jorge disse, né? Há aqueles momentos, às vezes, que é inusitado, acontece imprevisto, não posso ter a minha comunhão naquele momento inicial da manhã, né? Que eu estou mais tranquilo, mais descansado, cabeça arejada, mais concentrado. E, se vem da prática, a fé está fortalecida, né? Da prática diária, a fé está fortalecida. E com certeza, em algum momento do dia, a pessoa vai se sentir incomodada. Tipo, eu não tive ainda aquele meu momento de comunhão. Mas vai buscar, não vai deixar o dia passar em branco, né? A fé, é o que a gente estava falando, a fé não é uma experiência solitária, né? A fé é uma experiência, se você olhar, ela é social. E essa é a grande questão da comunhão, enfim, né? Da igreja, da sociedade cristã, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. E, infelizmente, quando a gente pensa dessa forma, de, não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer tal coisa, muitas vezes a minha fé está se tornando apenas solitária, uma fé egoísta, né? E aí existe o grande problema de você se tornar um eu para você mesmo, né? E não para ajudar as outras pessoas. Eu sempre brinco que a igreja é um segundo casamento. Não é poligamia, né? Mas é um segundo casamento. Então, porque é ali que você vai começar a lidar com outras pessoas. O casamento, para dar certo, um tem que abrir a mão de uma coisa, o outro tem que abrir mão de outra, porque as coisas comecem a se encaixar. E o casamento e a igreja é a mesma coisa. Ali vão ter pessoas que muitas vezes fazem um contraponto da ideia que você tem. Você vai ter que olhar, né, para esse lado. Então, você vai, querendo ou não, a igreja começa a te moldar também, né, o relacionamento entre cristãos. Então, a fé, ela é tanto relacionamento com Deus, vertical, né, quanto horizontal, ou seja, com o próximo. E aí vai amar a Deus e amar ao próximo. Não é só questão de um relacionamento apenas com Deus, né? Porque aí não há sentido, né? Ok, pode até acontecer, mas o foco, a missão em si é a questão do relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo, né? E agora, um detalhe legal também, importante para colocar, a Bíblia, ela traz aí, narra, né, algumas situações onde Cristo, ele orava, né? Então, passava o dia ali na correria e tal, para lá e para cá. Então, às vezes, ele se afastava das pessoas, das multidões, para ele ter seu momento a sós com Deus, né? E ele subia lá a montanha, né? De madrugada, enfim, né? Às vezes, esse madrugada, às vezes era à noite e às vezes era de manhãzinha também, né? Isso não quer dizer que ele não orava durante o dia, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: isso, quando cita, né, Jesus fazendo isso é normativo ou é descritivo, né? A Bíblia está descrevendo o que Cristo fazia. Ela não está colocando isso como uma norma, né? Como algo assim, não, se eu não for no monte orar, então, né, a oração não é aceita, né? Ele não está colocando como uma norma. Olha, Jesus fazia, então eu tenho que fazer. Aí a gente vai começar a ter um monte de problema, né? Jesus andava de sandália, eu tenho que andar de sandália, né? Jesus não tinha carro, não posso ter carro. A gente começa, se pegar essa questão, a gente começa a ter vários problemas, né? Então, a gente tem que entender, aí a gente faz um link com a série do trimestre passado, né, de hermenêutica, né, de como interpretar as escrituras, para a gente, nessa questão da oração. Então, assim, tem momentos para ir, é bonito, eu já fui em monte, né, se tem possibilidade, é bonito, entende? Mas a oração lá não vai ser mais, entre aspas, poderosa do que aquela feita dentro do carro, na sala da tua casa, no seu quarto, baixo chuveiro, na praia, sei lá onde, entendeu? Tudo vai depender das circunstâncias, do momento que você tem, né? Então, assim, eu só queria colocar esse detalhe, né? Para que a gente não coloque oração dentro de um monte de listinha de regras, assim, né? Como se ela só ocorresse e só funcionasse nessas circunstâncias, tá? A Bíblia, ela descreve situações assim. A mesma coisa de Daniel, né? Orou 3 vezes por dia. Então, só posso orar 3 vezes. Se orar 2, não serve. Se orar 4, também não serve. Entende? Calma, tem todo né? Tem toda uma questão... Viu, Jorge? Vai lá, fala aí. Eu acho assim, às vezes parece que a gente quer complicar o que é fácil. Quer complicar o que é fácil. Orar é uma coisa que é tão simples. Sabe, é tão simples nós irmos aos pés de Deus e conversar como se fosse um amigo.
É simples orar. E você pode orar dirigindo, né? Você está num trânsito ali que está no engarrafamento. E você pode estar orando ali naquele momento, conversando com Deus, pensando na situação que aconteceu, pedir sabedoria. Você pode estar de olhos abertos, às vezes olhando para alguma coisa, né? E estar orando, né? Não precisa somente ser de olho fechado. Você pode estar orando só em pensamento, pode estar orando em voz alta, né? Então, assim, não é uma coisa que nem o Jorge diz, tem um checklist, não. Para a oração ser válida tem que ser desse jeito aqui. Né? A oração é simples, é conversar com Deus. E com o tempo que você cria o hábito, você começa a orar até de uma forma que quando você se dá em conta, você está orando, né? Porque você está conversando com Deus. Quando nós estávamos no NASP, eu não lembro se o Diógenes não lembra, né, que eu tinha um cadete 94 Bordeaux, cadetão. E eu fiquei com esse carro por 15 anos. Então, quando eu estava no NASP de quase para me formar, era 2014, 2015, né? Não, foi 2014 nós nos formamos. Estava com o cadete ainda, fiquei com ele 14 anos. Então, imagina assim, eu cuidava muito bem dele, mas ele já estava se despedindo. Tinha umas pecinhas caindo ali, umas pecinhas caindo aqui, era assim, pecinha tipo uma arruela, uma porquinha. E teve um dia que nós fomos para um estágio e caiu uma arruelazinha da janela. E eu precisava encontrar algo parecido, não tinha mais peça para colocar naquela janela. E eu precisava encontrar algo parecido para colocar naquela janela para poder ir para o estágio, porque senão, no meio do caminho para o estágio, o vidro podia cair e ia ser mais complicado o negócio. E eu lembro que eu fui no mercadinho que tinha ali em frente à casa, universitário, e saindo do mercado, que eu não tinha encontrado o que eu queria, eu simplesmente, atravessando a rua para sair do mercado para minha casa, nem foi uma oração, falando com Deus, dizendo: poxa Deus, eu precisava arrumar uma solução para esse vidro, porque como que eu vou para o estágio amanhã? E se esse negócio estoura no caminho? Eu tenho que arrumar uma arruelinha que dê certo nesse vidro. Enquanto eu estava falando isso com Deus, tipo aquela coisa assim, conversando assim com Deus, eu olhei pro cordão, pro meio fio da estrada, e tinha uma arruelinha cônica. Eu olhei para aquilo, peguei, fui lá no carro, encaixava certinho. Ou seja, foi coincidência? Eu não creio que foi. Pode ter sido assim a resposta daquela minha oração rápida ali, porque era algo que eu precisava. E foi algo simples, orando de uma forma bem simples. E encontrei e vendi o carro com aquele negócio ainda no carro 2 anos depois. Então, assim, a oração é simples, né? Não tem uma mística. Claro, tem momentos que a gente pode se dedicar mais, que assim, não, esse vai ser um momento especial, pode, que a gente fala das vigílias, né? Você pode fazer uma vigília na sua própria casa, né? Esses dias aqui a gente fez uma vigília por uma irmã que está fazendo tratamento de câncer, mas foi aquela vigília assim num sábado inteiro, mas não foi reunido num local só. As pessoas que estavam envolvidas na vigília, né, que foi do Ministério da Mulher, foi tudo pelo WhatsApp. A cada hora, uma das mulheres mandava uma mensagem, paravam e oravam. Mandava uma mensagem, paravam e oravam. Então, foi uma vigília onde cada um orou na sua casa. Então, como reforçando o que o Diógenes disse, não tem uma receita, não tem um checklist. A oração é algo simples e nós precisamos ter mais esse hábito. No fim, a lição é sobre oração intercessória, né? Mas falando sobre já a nossa prática da oração também, né? E a gente já indo aí para o final, não sei se o Anderson aí quer comentar alguma coisa aí, tem da questão a parte ali com Paulo, questão né, questão da atuação da oração, enfim, depois o Leandro também, se quiser, para a gente já indo para o arremate final aí. Ok. Diógenes também, se quiser falar, né? Também, né? Não é só fazer pergunta, né? Mas brincadeira, o Jorge está falando também. A parte de Paulo é muito interessante. Eu fiz um paralelo aqui com outras pessoas, como eu já citei ali, questão de se você ler o capítulo de Daniel 9, você vai ver ele orando pelas outras pessoas. Você vai ver que a oração de Paulo não era apenas uma oração assim, Senhor, abençoa aquele irmão, né? De uma forma apenas física ou financeira, ou cura e tal. Não, a principal súplica de Paulo era exatamente para que as pessoas entendessem
o plano de Deus, enxergassem a ação de Deus na vida delas e elas entendessem a verdade para que então elas pudessem então ser libertas e terem uma maturidade espiritual, né? Vamos dizer assim, que fosse algo especial. E essa era a oração de Paulo sempre, né? Orando de uma forma para que as outras pessoas também pudessem encontrar a Jesus de uma forma sobrenatural, não digo de forma mística, mas uma forma que elas entendessem e isso realmente viesse a libertar elas. E isso eu achei assim fantástico na lição, né? E para mim, a gente falou aqui de jejum e oração, o Leandro deu um exemplo aí do jejum. Muitas vezes hoje para o cristão, o jejum é uma moeda de troca com Deus, né? Ah, Senhor, eu vou ficar aqui alguns dias sem orar para eu passar no concurso, ou para eu, né, ter um carro, ou ganhar um dinheiro, ou melhorar o meu emprego, receber uma promoção e tal. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver o jejum sendo usado para isso. Ele vai ser sempre usado em prol das outras pessoas, né? Daniel ora e jejua para que se cumprisse a promessa na vida do povo. Você vai ver Paulo agora também fazendo a mesma coisa para que o povo entendesse os propósitos de Deus. Então, o propósito da oração e do jejum, eles praticamente sempre serão em prol das outras pessoas e quase nunca em prol de nós mesmos, né? Essa eu acho que é a parte mais bonita disso tudo. A gente se desapega de nós, não que a gente não deva cuidar, né, de nós mesmos, mas a questão é desapegar, né, do que eu sou para me preocupar com o próximo, né? E essa é a parte mais bonita que eu achei da preocupação, não só de Paulo, mas do assunto que nós encontramos da oração, né, de forma bíblica. Leandro, quer fechar mais alguma coisa, hein? Algum assunto? Eu só queria dar ênfase aqui também nessa parte de Paulo aqui que fala no Filipenses, capítulo 1, que eu achei lindo esse verso aqui, que fala no verso 9, diz assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. As nossas orações, às vezes, parece que são só destinadas a questões físicas, né? Principalmente quando nós vamos nos nossos cultos de quarta-feira. A lista, não que isso seja errado, mas parece que nós só lembramos disso. Que a lista dos pedidos de oração é só por pedidos de cura física. Ah, tem fulano que está doente, fulano está doente, né? E nós nos esquecemos também, que nem Paulo fala aqui, né? Orar para que o vosso amor aumente mais e mais. Parece que nós deixamos de orar pelo pedido do derramamento do Espírito Santo pela igreja, derramamento do Espírito Santo na minha vida, né, de forma individual, para que eu esteja apto para pregar o Evangelho, para que o meu amor aumente mais pelo Evangelho e pelas pessoas, o amor dos irmãos também aumente mais e mais. Então isso que eu achei lindo que Paulo diz, né? Que o vosso amor aumente mais e mais, né, em pleno conhecimento e toda percepção. E quem sabe nós dedicarmos mais tempo orando também por outras situações, não só pela questão física, orar para aquelas pessoas que, digamos, um dia estavam, como a gente usa o rótulo, estavam na igreja, né, mas estavam nos caminhos de Cristo e por algum motivo ou outro se afastaram, orar para essas pessoas, para o Espírito Santo atuar no coração delas. E como também diz na lição anterior aqui, um dia anterior, que diz que quando nós oramos, nós estamos nos tornando aptos para Deus atuar e nos usar. Que quanto mais eu oro pelas pessoas, mais eu vejo a necessidade que eu tenho também de trabalhar por elas. Então, a oração que tanto nós oramos pelos outros, o impacto maior é na nossa vida. Verdade. É isso aí. Bem colocado. Fala aí. Posso ler o texto antes que você continue o pensamento? Vai lá, pode ler. Tem um texto que diz assim, ó: nenhuma oração é perdida nem esquecida por Deus. Cada prece é guardada no céu para ser respondida no momento e no lugar que ele sabe serem os melhores. O Leandro falou que a oração dele foi ali respondida instantaneamente, né, ao lado do meio-fio ali. Tinha lá a resposta da oração dele. Mas nem sempre será assim, né? E a outra parte do texto diz assim: a oração da fé nunca se perde,
mas dizer que será sempre atendida do modo exato, de acordo com aquilo que esperamos, especificamente, é uma presunção, né? Um cuidado aí que a gente deve ter a cada momento também, né? De achar que a oração também é o gênio da lâmpada, né? Tudo que a gente pede vai acontecer. Tem muitos pedidos de oração que nunca foram respondidos, né? E a gente pode até se perguntar, mas por quê? Se eu estou fazendo o que a Bíblia diz, né? Que eu tenho que orar, tenho que pedir e dar-se-vos-á, né? Esse é o pensamento que nós temos. Se eu pedir, então tem que dar. Mas por quê? Porque mesmo o não, ele é educativo, né? Quem é pai sabe. Quando você diz não para a criança, você não está dizendo não para ela porque você é maldoso, né? Na maioria das vezes, né? Pelo menos é para ser assim, é porque você está querendo educá-la, que aquilo não é bom para ela ou não é necessário naquele momento. Às vezes tem situações que a gente pede, que a gente pode se questionar, mas é para uma coisa boa, é para uma cura física. Por que não veio a cura? São os mistérios, né, que não estão, digamos, no momento revelado para nós. Nós temos que crer no amor do nosso grandioso Deus, mesmo no não, mesmo quando ele está em silêncio, né, mesmo quando nós oramos e aparentemente há um silêncio, né, mas nesse silêncio nós podemos crescer espiritualmente também. Tem muitos pedidos de oração que eu já fiz e não foram respondidos? Tem outros pedidos outras experiências que eu tive que foi de forma instantânea também. Tem uma que é muito forte, marcante na minha vida, e que é um denominador comum que me faz estar aqui hoje, porque eu poderia estar em outro lugar, outras situações, se não fosse aquela resposta imediata de Deus, né? Tem pedidos de orações que levaram tempo para se concretizar, mas foram concretizados? Foi. Né? Um desses eu casei com 30 anos, é um pedido que demorou para ser realizado. Mas, exemplo, né? Demorou, mas aconteceu. Então, assim, existem pedidos... Oi? É a misericórdia. Amém. A misericórdia para os feios também. Não, eu falo isso baseado nos meus amigos aqui, tá? Mas assim, a oração, só sendo repetitivo, né? Não tem checklist, não tem uma forma, você tem que orar seguindo essa listinha. Tem que ser aquela coisa do coração e temos que estar preparado para a resposta que vem, que pode ser o sim imediato ou vai acontecer ainda no decorrer da nossa vida, e tem outras que nem vão acontecer, né? Só para finalizar minha parte aqui, Joy, porque hoje eu estou falando por mim e pelo Marcelo, né? Aqui na lição de quinta-feira, tem uma frase que eu achei muito legal aqui, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, que Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ou seja, eu lendo isso daqui, interpretei assim que quando nós oramos, nós estamos nos posicionando na batalha do grande conflito. Quando nós oramos, eu estou dizendo, eu estou do lado de Cristo, do lado do vencedor. Quando nós oramos, eu estou me posicionando realmente em que lugar eu estou, né? Nesse conflito, nessa batalha, nessa guerra, que eu estou ao lado de Deus. E o rival não gosta disso, porque ele não quer que nós venhamos a estar ao lado de Deus. Então, a oração, além de nos fortalecer espiritualmente, fortalecer nossa fé, ela demonstra de que lado nós estamos, né? Se nós buscamos a Deus em oração, é porque realmente eu estou ao lado de Deus e quero que Ele derrame sobre mim, né, a sua graça, a sua misericórdia e que me salve. Certo. Com esse pensamento, então, fechamos o episódio dessa semana. Agradecer a você por estar junto com a gente. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Curte aí também, tá certo? E compartilhe se você achou interessante o que a gente conversou hoje aqui. Então, hoje estivemos reunidos aí Leandro Menezes, Anderson Cordeiro e Diógenes Gonçalves, canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas. Vamos juntos, então, nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Valeu!